Está no ar mais um Garotas de Ouro, o programa para tornar todas as mulheres investidoras nesse país. E aqui com as minhas convidadas maravilhosas de novo para a gente falar sobre um tema também muito importante: crescimento financeiro versus satisfação pessoal. Qual é o ponto de equilíbrio? Como manter a harmonia entre fazer dinheiro e usufruir desse dinheiro? Será que existe uma solução? A gente vai dizer para vocês como podem fazer isso neste programa. Então, não preciso nem dizer que está imperdível, né? E eu quero apresentar aqui as nossas convidadas de hoje. Fabi, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Olha, gente, a Fabi, que é a Fabiana Lima, ela é CFP certificada, uma certificação super difícil no mercado financeiro para fazer planejamento financeiro e também para poder ensinar as pessoas a conduzir seu orçamento. Ela faz isso hoje para as famílias, faz isso individualmente. Ela, enfim, dispensa aqui apresentações porque é uma profissional extremamente capacitada para estar hoje falando para as mulheres em como construírem e usufruírem da sua independência financeira. Seja bem-vinda, Fabi. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu quero aprender muito e conseguir compartilhar algumas coisas também. Muito obrigada. Nós que agradecemos e também quero apresentar aqui a Mel. A gente já conhece ela por Mel aqui, né? Mas ela é a Melissa Rafael, ela é a mãe do Noah, ela é casada, ela também é CFP, uma profissional certificada para estar aqui dando dicas e recomendações para todas vocês, para todas nós, né? Em como nos organizarmos financeiramente, já passou por grandes instituições também. É uma mulher que veio de escolas públicas, é uma mulher que tem muita história para contar, bolsista, assim, ganhou realmente uma inteligência emocional ao longo da vida, né? A vida trouxe as duras penas, mas hoje ela está aqui com esse sorrisão, com essa felicidade, trazendo um monte de informação para a gente. Mel, seja muito bem-vinda. Obrigada, Franca. Eu agradeço pelo convite. Estou aqui para contribuir e também aprender com vocês, que essa troca é muito importante. E também estamos aqui com a Lara, minha filha. Lara é investidora desde os 7 anos, estudante hoje. Já investe tanto com investimentos financeiros, mas já investe também no seu futuro, com o seu tempo, estudando, se dedicando aos seus sonhos e à sua vida. Lara, seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom, e hoje nós vamos então falar sobre crescimento financeiro versus satisfação pessoal. Fabi, qual é o limite disso? Quanto que a gente deve trabalhar, investir, empreender, investir nosso tempo, usufruir esse tempo? Como é que a gente deve equilibrar essa relação nossa com o dinheiro, com as nossas emoções e com a nossa profissão? Eu acho que a gente tem que desenhar aquilo que a gente quer, porque, como diria na Alice do País das Maravilhas, ele fala, né? Para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, você tem que primeiro saber onde você quer chegar. Você tem que saber o que você gosta, quais são os seus sonhos, e tudo isso tem que estar anotado para você ter o equilíbrio e fazer as duas coisas. Porque, do contrário, se você não realiza sonhos, de que adiantou o dinheiro que você guardou? E, de repente, pode ser que não chegue a usufruir numa aposentadoria, né? Ou se você, de repente, consome tudo que você quer, chega na aposentadoria, não consegue aproveitar. Então, tem que ter esse equilíbrio, mas você tem que saber onde quer chegar. Então, metas são super importantes também na sua visão, Mel? Com para esse certeza, crescimento? Fran. Ter metas, objetivos claros, bem definidos, ter um prazo estabelecido para aquela meta acontecer, ter um valor. Eu quero viajar, eu quero conhecer a neve. Se é o seu sonho, se é o seu objetivo, mas eu quero conhecer nos Estados Unidos, ou não, eu posso ir para o Chile, aqui na América do Sul, e conhecer. É muito importante você colocar um prazo e um valor para esse sonho. Vai custar tanto essa viagem e em X prazo eu quero acumular esse recurso para conquistar esse objetivo. Então, é muito importante você trabalhar sempre tendo ali o seu alvo muito bem definido. Porque quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Então, saiba onde você quer chegar. E eu acho que o equilíbrio também é uma das coisas mais importantes para isso. Porque eu vou dar um exemplo, por exemplo, da minha mãe. Que sempre... teve uma época na nossa... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, momento de tensão aqui. Da Surpreendida. mãe. Teve uma
época na nossa vida em que a minha mãe, ela não era muito presente. Ela trabalhava em 4 empregos diferentes. Foi assim que a gente veio para São Paulo. E foi muito complicada essa fase, porque minha mãe ficava praticamente fora o dia inteiro. Eu e meu irmão, era época de pandemia, aula online, a gente ficava em casa o dia inteiro. E, enfim, a gente realmente sentia muita falta da nossa mãe e ela se dava ao máximo pra fazer. E ela realmente tentava fazer o crescimento, né, pessoal dela e financeiro. E aí, nessa época ainda, era muito difícil ela conciliar o tempo com a gente e o trabalho dela. E na maioria das vezes ela trabalhava por causa da gente. Porque se não fosse pra gente, ela não estaria em 4 empregos diferentes, fazendo o máximo que ela podia pra deixar a gente estudar na melhor escola e não mudar a nossa qualidade de vida, né? E nessa época, o que realmente salvou a gente sentia muita saudade dela, realmente foi uma época muito difícil, mas o que salvou a gente foi a gente ter um tempo de qualidade com ela. Então, quando a gente via ela, quando a gente estava com ela, a gente sempre fazia coisas muito legais. A gente fazia viagens, a gente fazia várias coisas e sempre foi muito legal. Então, ela nunca deixou com que essa falta de tempo que ela tinha com a gente atrapalhasse a nossa relação, né? Então isso é muito importante. Ela sempre foi muito carinhosa, muito atenciosa. Quando a gente precisava estudar, né, a ajuda dela para estudar, ela sempre ajudou muito a gente. E outra coisa, né, também que não tem muito a ver com o tema, mas eu queria falar é que ela sempre, nesse tempo que ela estava com a gente, ela ensinava muito a gente sobre o dinheiro, sobre como investir, sobre as nossas próprias, né, comprar as nossas próprias coisas. E foi mais ou menos nessa época também que ela começou a dar a nossa mesada pra gente e falar assim: então, metade da mesada você investe e metade da mesada você pode gastar. E vem muito com esse tema, né, de crescimento financeiro e satisfação pessoal. Porque a parte de crescimento financeiro é a parte onde a gente coloca o dinheiro investido, né, vai lá, investe, e nessa parte a gente precisa investir em ações. Então a gente escolhe ações que a gente quer comprar de empresas que a gente gosta, empresas que a gente acompanha, e na satisfação pessoal a gente gasta com o que a gente quiser. Se eu quiser, sei lá, comprar uma roupa, se eu quiser comprar uma maquiagem, ou, sei lá, sair pra jantar com as minhas amigas, eu posso usar esse dinheiro. E o outro tanto que eu quero, eu consigo usar, né, pra outras coisas. Eu consigo usar pra investir, pra fazer a minha renda, e aí, com o tempo, esse dinheiro investindo todos os meses, no final, com certeza, dá uma renda muito maior do que eu coloquei todos os meses. E, claro, mente vai crescendo. Só que também, como são ações, eu preciso escolher muito bem e sempre com a ajuda da minha mãe, ver quais empresas estão crescendo e tudo mais. E ela sempre ajudou muito isso. Então, ela sempre conectou muito a gente com esse mundo, mesmo estando ausente. E o que fazia, eu acho, que a gente ajustar, né, o crescimento financeiro dela com a satisfação pessoal dela. Porque, nessa época, tudo que minha mãe mais queria, a satisfação pessoal dela, era estar com a gente. Então, pra conseguir equilibrar isso, ela teve que, claramente, né, abrir mão de algumas coisas, porque ela precisava trabalhar, ela precisava sustentar a gente, porque não adiantava também ela ficar um tempão em casa com a gente o dia inteiro e a gente não ter o que comer, não ter onde ela trabalhar, né? Então, esse tempo foi um tempo muito difícil. Hoje em dia mudou muito. A minha mãe é muito mais presente, ela tá com a gente todos os momentos e não deixa de ensinar com a gente ter um tempo de qualidade todos os dias. E a gente aprende com ela a cada dia mais. Bom, uau! Nossa, arrasou. Às vezes não é a quantidade, é a qualidade, né? Sim. Uau, eu tô meio até sem palavras aqui, porque realmente foram tempos desafiadores, né, minha filha, em que nós muitas vezes temos que escolher, né? Ou colocam a gente para escolher. Você não vai, então, cuidar da sua carreira, você vai ficar em casa cuidando dos filhos. Não que eu ache isso ruim em absoluto. Acho que a profissão de cuidar dos filhos é a profissão mais importante do planeta, né? Porque você está cuidando ali da próxima geração. A gente não conseguiu fazer isso, enfim, não deu para fazer, mas eu acho que a gente nunca se lamentou. Acho que meus filhos nunca me viram lamentando nenhum momento das escolhas que eu mesma fiz, né? E nós nos tornamos parceiros. Acho que filho não impede nunca uma mulher de crescer profissionalmente. Muito pelo contrário, pessoalmente a gente cresce demais, né? Somos aqui todas mães e acho que meus filhos me tornaram uma pessoa muito melhor. Eles me livraram do meu egoísmo, me livraram da minha insatisfação pessoal, muitas vezes com algumas outras coisas, heranças culturais e sociais que a gente traz com a gente. E eu os via e falava: aqui eu posso fazer diferente, eu posso interromper
uma série de coisas que aconteceram comigo e eu só tenho a agradecer você estar aqui comigo agora E também, ao né, lado e tem falando muitas sobre mulheres isso. que pensam, nossa, eu vou ter filho, eu não vou mais ter tempo pra nada, vai atrapalhar meu trabalho, eu não vou mais conseguir, e principalmente nessa nova geração, principalmente da minha idade, que pensam, não vou ter filho, vai atrapalhar meu trabalho, vai atrapalhar meu rendimento financeiro, então... Mas isso não é verdade, porque, por exemplo, pra minha mãe, um incentivo, muito pelo contrário, porque o incentivo dela pra crescer financeiramente foi a gente. Ela tá na fase dela de muito trabalho, trabalhar em 4 empregos pra ela foi muito desafiador, mas ela elevou muito a carreira dela. Ela conseguiu muitas oportunidades e isso fez com que ela se tornasse uma melhor profissional, porque tudo que ela fazia era pensando, eu vou chegar em casa, eu vou ver meus filhos, vou ter um tempo de qualidade com eles. Então, muitas pessoas acham que ter filhos pode ser que interrompa, né? Faça elas regredirem na carreira delas e tendo que ficar em casa cuidando dos filhos, mas claramente você pode ficar um tempo com isso, mas não vai te impedir, porque vai na verdade ser um incentivo pra você ficar melhor no trabalho e fazer mais dinheiro e ter um melhor cargo. Exatamente. Arrasou. Com o Miguel, ele na verdade ele me deu uma força extra, né? Ele me deu um gás. Então ele não foi uma pessoa que veio para atrapalhar o meu planejamento e o meu futuro, muito pelo contrário. Na verdade, desde que o Miguel nasceu, eu consegui conquistar várias coisas. E falando em relação à parte prática mesmo do dinheiro, quando ele era pequenininho, o valor da minha renda era X e hoje o valor por dia, né? Hoje o valor da minha hora era o valor do meu dia naquela época. Porque depois do Miguel é que eu fui correr atrás de me especializar mais, de fazer minha transição de carreira. Não foi um período curto, né? Eu me preparei de 2017 a 2021 financeiramente para fazer essa transição para que eu conseguisse gerar mais valor em menos tempo trabalhado. Ser mãe é uma transição de carreira, né? Também. E hoje eu consigo fazer uma coisa que eu não fazia, que, por exemplo, minha manhã eu separo para ele e separo para minha rotina. Eu não tinha tempo de qualidade nem comigo mesma. E hoje eu consigo aproveitar ele, levo ele para natação, vou para academia, por quê? Eu consegui, depois da chegada do Miguel, ter esse gás, me preparar, aumentar o valor da minha hora e conseguir aproveitar melhor a vida. Não me desviou do caminho, na verdade ele fez eu aproveitar melhor a minha vida, né? Coisa que eu não enxergava antes do Miguel. Os filhos fazem isso, né? A gente se adaptar, enxergar o mundo de outra forma. E o seu filho, Mel? Eu esperei muito para ter o Noah, porque eu priorizei a minha carreira. Eu priorizei os estudos, eu priorizei o crescimento profissional. Então, quando o Noah chegou, e também eu ficava esperando o melhor momento. E depois eu percebi que o melhor momento nunca vai chegar, nunca vai ter. Então, não espere. Tenham muitos filhos. Melissa, mas tem um custo alto. Melissa, mas tenham filhos, porque é a maior riqueza da nossa vida. O Noah, ele veio depois da pandemia. O Noah nasceu em 2022. Não foi no meu melhor momento profissional que ele nasceu. Mas ele veio trazendo tudo que vocês falaram. Uma força, uma energia, uma garra, uma vontade de fazer mais por ele e com ele também, que foi algo que a Lara trouxe, de aproveitar o tempo que eu tinha com ele. Eu trabalhava em 2, 3 empregos também, fazia 1 milhão de coisas. Mas depois que o Noah nasceu, eu diminui um pouco o ritmo. Eu pude me dar esse presente, esse cuidado comigo mesma e desacelerar um pouco. Não é aquela história de que, por causa dos filhos, a gente não consegue ter uma certa autonomia financeira, mas é por eles que a gente consegue ter uma autonomia financeira, né? Bem colocado. Eu acho que isso mudou a minha vida, mudou completamente o pensamento que eu tinha acerca da maternidade. E vamos ao nosso momento aqui especial do programa agora, que é a dica de ouro, a dica de ouro do dia. E eu queria começar por você, Fabi. Qual é a sua dica de ouro do dia? 3 reservas financeiras, eu acho que é essencial. A primeira delas vai ser a de emergência, porque não tenha ganho que você possa ter no investimento que vai suprir aquele prejuízo de você não ter a reserva de emergência e precisar dessa reserva de emergência. Então, começa por ela. Fez a reserva de emergência, temos as outras 2 reservas. A segunda é para objetivos ou sonhos, então a gente tem que sonhar. E a terceira vai ser para
futuro, para independência financeira, para aposentadoria. E eu acho que dessa forma a gente consegue conciliar bem. Então você desenha o que eu quero de objetivos e vai concretizando um por um. Mas não esquece do futuro porque ele vai chegar em algum momento. Tá? Então a minha dica é essa, 3 reservas financeiras. E a sua, Lara? A minha dica de ouro é: não adianta só você conciliar tudo, fazer o melhor de tudo se você não tiver o tempo de qualidade. E com esse tempo de qualidade, uma dica muito importante é: pergunta, se você for mãe, pergunta pro seu filho se ele sente que você tem tempo de qualidade com ele, porque muitas vezes esse tempo de qualidade pode ser um incentivo para você trabalhar mais, né? E para você depois também conseguir, né, ter o tempo, nem que seja muito, você pode acabar trabalhando um pouco mais e o tempo que você tiver ter um tempo de qualidade. E se você não tiver filho, por exemplo, pergunta pra si mesma: eu tenho um tempo de qualidade comigo mesma? E com a resposta dessa pergunta você consegue saber. Se a resposta for não, do seu filho ou de você mesmo, você precisa pensar: peraí, eu preciso repensar em alguma coisa, eu preciso mudar alguma coisa na minha rotina, alguma coisa na minha carreira. Pra ter um tempo pra si própria, né? Porque você não vai conseguir elevar no seu trabalho, elevar na sua carreira, se você não ter um tempo de qualidade, se você não ter um lazer além do seu trabalho duro que você tem todos os dias, além, né, do seu trabalho que você tem com os seus filhos. E você, Mel, sua dica de ouro? Depois da Lara, o que eu posso dizer? Ela já falou tudo, depois da Fabi também, só complementar mesmo. Eu cresci com 0 educação financeira, então eu vejo que é importante vocês buscarem aprender a como lidar com o dinheiro, a como multiplicar esse dinheiro, que seria como investir. Conheça o seu perfil, se você é mais conservador, se você é mais moderado, se você é mais arrojado, se você gosta de investimento agressivo, né? Como a Lara compartilhou aqui, investimento em ações, se você quer algo com mais risco. Então, busque aprender, leia livros, escute bons podcasts como esse que nós estamos produzindo, de mulheres que fazem parte do seu dia a dia, que falam com você. Então, busque esse conhecimento. Hoje nós temos muita informação disponível, mas nem todas as informações são de qualidade. Nem todas são para você. Então, tem esse filtro também do que serve e o que não serve para você, sempre buscando um equilíbrio. Não é só sobre guardar dinheiro, mas é como você utilizar bem esse recurso que você tem nas suas mãos. Até, Mel, eu gosto bastante desse seu ponto e dos que vocês trouxeram aqui, Lara e Fabi também. Eu gosto de separar as nossas contas bancárias, né? A conta bancária emocional, porque tudo é economia, né? A economia emocional, a economia das nossas emoções mesmo, compartilhando, gerenciando, nominando as nossas emoções, e a conta bancária financeira. Né? Então, essas contas precisam estar em equilíbrio, porque o que é a economia emocional? É uma conta de crédito e débito, e esse dinheiro ele é subjetivo. O que é? Eu estou me doando aqui para essa tarefa do cuidado. Eu estou recebendo a gratificação necessária, o carinho, o reconhecimento, aquilo que eu espero? Porque se você não estiver recebendo esse cuidado, esse carinho e esse reconhecimento, você vai estar com débito de emoções. E esse débito de emoções vai causar uma série de doenças, depressão, síndrome do pânico, uma série de crises de ansiedade, e você vai adoecer porque o nosso corpo grita. E ao passo que a conta bancária objetiva mesmo, essa conta bancária que nós conhecemos, do dinheiro objetivo, precisa crescer na mesma proporção do gerenciamento das nossas emoções. Então, acho que a gente consegue ter esse termômetro do crescimento financeiro em detrimento do crescimento emocional a partir do momento que a gente consegue gerenciar as nossas contas bancárias emocionais e as contas financeiras. A partir daí, a gente vê, está crescer a conta bancária emocional, o que é? Eu estou leve, eu estou feliz, eu estou podendo pensar em voz alta, eu falo isso o tempo inteiro, porque a partir do momento que a gente se cala, a gente adoece. Todo o ambiente que a mulher precisa se calar, ela adoece, porque ela não pode colocar em prática os seus valores. E aí você acaba suprimindo suas emoções e tendo um déficit na sua conta bancária emocional. Conta bancária financeira é uma consequência do equilíbrio da sua conta bancária emocional. Porque você vai ter tempo para investir com qualidade nos ativos que você quer. Você vai ter lucidez para pensar naquilo que você quer se tornar lá no futuro, ou como você pode trilhar esse caminho, né? Então, eu vejo que
quando você tem noção disso, essa clareza, você consegue levar uma vida mais leve, uma vida mais em paz e consegue, sim, fazer valer sua voz, né? Então, só para complementar aqui este momento, para a gente trazer um pouco essa questão do gerenciamento das nossas emoções. Agora, para quem está nos vendo, nos ouvindo, que dica vocês podem trazer práticas assim para esse crescimento financeiro ser consistente, né? Porque muitas vezes a gente se frustra, né? E lidar com a frustração de meus valores eu não estou conseguindo colocar em prática, não estou conseguindo colocar minhas metas em prática, eu não estou conseguindo acumular algum recurso, eu estou muito frustrada neste momento, estou desequilibrada emocionalmente. Como é que a gente lida com frustração para mesmo assim manter-se com crescimento emocional e financeiro? Isso é a vida acontecendo, na verdade, né? A gente se frustrar faz parte. Acontecer como a pessoa quer só acontece em novela. Não é assim. No meio do caminho as coisas mudam. E não mudam só para pior. E não mudam só de maneira frustrante. Elas mudam porque a gente muda também. A Fabiana de 20 anos de idade tinha sonhos e expectativas completamente da Fabiana de 36 anos de idade. A Fabiana de 20 anos de idade nem sabia se ia ser mãe ou não, se ia querer ou não. É completamente diferente. Então, acho que no meio do caminho, e eu gosto de fazer essa reflexão pelo menos uma vez ao ano, o que eu quero agora? Eu estou dentro do caminho, eu consegui atingir os meus objetivos para esse ano, porque por mais que eu tenha as minhas metas para daqui 5, 10 anos, eu divido isso em tempos. Então, por exemplo, esse ano eu tinha algumas metas que eu tinha que fazer, uma delas estudar línguas. No segundo semestre entrei, consegui concretizei. Tem outras coisas que não consegui fazer e a gente tem que estar bem com isso. Porque naquela listinha da virada do ano é muita coisa que a gente coloca. É normal a gente não fazer tudo. E a gente não tem que se cobrar tanto. A gente faz o melhor que dá. Final do ano você fala, fiz o melhor que pude? Fiz. Então é isso. Às vezes pude pouco. Mas fiz o melhor que pude. Ano que vem, estabelece novamente as metas de acordo com o seu novo eu. Porque você mudou no meio do caminho, entendeu? Eu acho que você precisa fazer assim. Primeiramente, você precisa planejar. Onde eu quero chegar no meu trabalho esse ano? Quais são as minhas metas para o meu trabalho? Primeiramente, se você quer subir de cargo, se você quer fazer um projeto diferente, se você quiser fazer alguma coisa. E você pode colocar, por exemplo, num papel, tudo o que você quer fazer. Nesse mesmo papel, você também pode colocar as suas segundas opções. Caso isso não aconteça, o que eu posso fazer? Então você vai colocar, caso isso não aconteça, eu vou ter que arranjar, eu preciso dessa renda, eu vou ter que arranjar alguma forma de fazer uma renda extra para caso os meus projetos não dê certo. Então você sempre faz um plano A e um plano B. Para se caso o seu plano A aconteça alguma coisa, você não se frustrar, porque você pensa, tá, deu errado, eu já estava planejando isso, então eu tenho meu plano B aqui, tá tudo certo. E o seu plano B precisa ser bem mais pé no chão do que o seu plano A. O seu plano A você pode fazer uma coisa que você queira muito. Porque você vai estar fazendo, esperando que o plano B dê certo. Então, caso o plano A dê certo, você vai ser muito mais feliz. E, caso dê o plano B, você já estava esperando, então você não vai se frustrar. Já para sua satisfação pessoal, você vai pensar assim, eu quero viajar o mundo. Eu quero, sei lá, ir para os Estados Unidos. Você vai se planejar para isso. Esse vai ser seu plano A. Mas também, o seu plano B pode ser assim, eu quero, sei lá, eu moro em São Paulo, eu quero ir pro Rio de Janeiro. Você pode pensar que esse é um dos seus planos. E você também vai se planejar para ir pro Rio de Janeiro. E, caso dê tudo certo na sua vida, você vai pros Estados Unidos. E vai ser feliz do mesmo jeito. Porque o plano você já A tava... e o plano B, não necessariamente em ordem de hierarquia, assim, ordem de de tipo, hierarquia eu não gosto do B. Eu não gosto do tem B. o A e tem o B, se o A não deu Se certo, não o der B é certo- satisfatório também. Porque Concordo, você faz não consegue se sentido. frustrar. E você precisa fazer isso, plano B, precisam ser coisas que você tem certeza que você vai conseguir fazer. Porque você já tem os dois planos e você não vai se frustrar. Porque você vai fazer tudo imaginando que você tá fazendo B. Só que precisam ser coisas que tem um caminho meio próximo, sabe? Não podem ser coisas completamente distantes. Porque você vai focar no plano B. Só que, com o seu foco, você provavelmente, se você se elevar na sua vida financeira, no seu trabalho, você vai conseguir atingir o A. E caso você atingir o A, parabéns, vai ser uma vitória. Mas caso você consiga ficar no B, você não vai se frustrar. Fran, eu vejo que a frustração faz parte da vida, mas nós mulheres precisamos nos cobrar menos. Verdade. A Bem colocada. síndrome da impostora é muito forte, que a gente tem que ser a melhor profissional, tem que ser a melhor mãe, tem que ser nota 1000 em tudo, e não é assim.
Se parabenize pelas pequenas coisas que você faz. Eu estava vendo uma pesquisa, por exemplo, para entrar em um emprego, 70% dos homens negociam um salário. As mulheres é 20, 30% que negociam um salário quando entram nas empresas. E nós já sabemos ainda que as mulheres ganham menos que os homens no mercado de trabalho. A gente não valoriza a nossa hora. É como se o que pagar tá bom, porque talvez eu nem precisasse ser remunerada, a gente meio que aceita tudo. Sim, faz sentido. Eu aprendi a negociar o meu salário quando eu tinha 30 anos de idade, porque eu nem sabia, nem cogitava essa possibilidade de que ao trocar de trabalho, ao trocar de empresa, ao mudar de área, fazer uma transição, eu poderia também buscar um salário maior e melhor, enfim, e remunerar bem o meu tempo. Então, a gente precisa acreditar mais no nosso potencial, a gente precisa se valorizar mais e não pensar assim, é um favor que estão fazendo para mim. Não, você tem que ser bem paga por tudo que você faz. Então, isso é bem importante também. E se parabenize até nas pequenas conquistas, porque nós nos cobramos demais. Bom, e você está como gerenciando suas emoções, seu crescimento pessoal, seu crescimento financeiro? Está se sacrificando demais? Está se punindo demais? Está se julgando demais? Vamos ao nosso quiz de hoje, então. Bom, qual é o primeiro passo para definir metas financeiras de longo prazo? Letra A. Gastar menos em tudo que puder. B. Estabelecer objetivos claros e alcançáveis. Ou C. Evitar pensar no futuro financeiro. Tá? Está bem fácil. Tá tranquila, Essa né? Tá tranquila. Tá tranquila. Então, responda o quiz aqui na nossa legenda, porque nós vamos enviar um material para você, um e-book de inteligência emocional e financeira, com tudo isso aqui que nós estamos falando, ainda informações extras para que você possa equilibrar seu tempo, suas emoções e a sua conta bancária. Bem, chegou a hora de falarmos do nosso patrocinador, Banco do Brasil. Você sabia que o Banco do Brasil está aqui para apoiar você em todas as etapas da sua vida financeira? Pois é, com soluções pensadas para cada perfil, do investimento à gestão financeira do dia a dia, o BB acredita no potencial das mulheres e oferece as ferramentas para a sua independência. Além disso, com o app do BB, você tem um controle das suas finanças na palma da sua mão. Onde e quando precisar. Banco do Brasil, para tudo que você imaginar. E estamos encerrando agora mais um episódio. Isso. Uau! Mais um episódio de aprendizado. Sim. Obrigada, Lara, por sua presença. Eu que agradeço, foi muito incrível esse episódio. Passou muito rápido. Passou de novo, Foi, gente, foi. muito rápido. Bem enriquecedor. Mel, muito obrigada. Obrigada por estar contribuindo aqui com independência financeira e emocional para todas as mulheres. Só tenho a agradecer você, Fabi. Obrigada. Bom, e encerramos mais um programa agora, um programa rico para a gente falar sobre independência emocional e financeira para as mulheres. Lara, obrigada por sua presença. Obrigada, Mel. Obrigada a você, Fran. Obrigada, Fabi. Obrigada, foi Espero muito importante a vê-las. troca. Muito bacana. Foi. Foi muito muito legal. Hoje foi... Bom, o time tá afinado, já tá sincronizado, né? Muito conhecimento aqui sendo exposto para que muitas outras mulheres possam conquistar suas emoções, gerenciar suas emoções, conquistar sua independência financeira, não só para elas próprias, né, mas para garantir um eixo de harmonia com a sua família, dar suporte aos seus companheiros, seus parceiros e toda a sua estrutura familiar. Sim. Não é? Muito obrigada e a gente se vê no próximo programa com mais um tema riquíssimo aqui para falarmos de independência emocional e financeira para as mulheres. Tchau, tchau, até o próximo programa. Obrigada.